Salve Imaginazéticos! Está no ar e nas redes o Imaginazé, o seu panfleto eletrônico em formato de podcast, um podcast que traz assuntos do cotidiano, mas com aquela dose, com aquela boa colherada de reflexão, para você não achar que a hora que você descarta os seus resíduos, o lixo, que eles somem. E hoje estamos aqui para trocar uma ideia sobre energia do lixo ou lixo de energia? Depois da vinheta, a gente vai bater esse papo. Imagina, Zé. Imagina, Zé. Imagina, Zé. E hoje nós estamos aqui com dois companheiros que estão militando nessa pauta. Caroline Santana, que é advogada e ativista, membro do coletivo SOS Barueri, uma das fundadoras do primeiro Grêmio Estudantil da antiga Escola Estadual Aldeia de Barueri. Olha, que legal. Caroline, seja muito bem-vinda ao Imagina Zé. Boa tarde, camaradas. Muito obrigada pela oportunidade. E nós estamos também com Davi Amorim. Davi Amorim é jornalista de formação e atua há mais de 20 anos em educomunicação. Olha que coisa legal. Depois eu quero trocar uma ideia com você sobre isso. E educação popular. Coordena o setor de comunicação do Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis e faz parte da coordenação da Jornada Nacional de Alfabetização de Jovens nas Periferias. Davi, muito bem-vindo ao Imagina Zé e obrigado por aceitar nosso convite aqui. Boa tarde, obrigado pelo convite aí, tá participando. E eu não disse na introdução, mas diretamente do Instituto Zequinha Barreto, Biblioteca Arsênio Rodrigues, que fica aqui, na sede do Sindicato dos Químicos de Osasco, o Imagina Zé vai tocando esse papo. A gente vive cercado de lixo e de promessas de soluções milagrosas. Uma delas é a energia do lixo, moderna, eficiente, ecológica. Mas será mesmo? Aqui nós estamos hoje para trocar uma ideia sobre, eu não sei a pronúncia correta, eu acho que é Waste to Energy. Por aí, vamos falar Waste to brasileira, né? Energy. Não tem problema. E você quer começar, Caroline? O que raio que é isso? Então, uma coisa que eu sempre digo é que eles estão trazendo uma tecnologia bem ultrapassada, na verdade, um lixo tecnológico dos países desenvolvidos que já estão compreendendo que essa não é a saída e colhendo os frutos, né, do envenenamento da sua população. E estão transportando esse lixo agora para os países em desenvolvimento, né, acompanhando esse passo da industrialização desses países também. Então, a gente tem uma geração de lixo que está mudando um pouco a sua característica, embora a gente ainda aqui tenha mais lixo úmido do que lixo seco, como os países realmente desenvolvidos, né, que a gente tem mais embalagem do que produto, vamos dizer assim. Eh, de nova, essa tecnologia não tem nada, né, desde 1800 e bolinha, os incineradores já são bem utilizados, né, na Europa. Claro que com o tempo, né, a tecnologia foi avançando para um controle de poluentes e tudo mais, mas nada que seja 100% seguro, né, e é por isso que ela está sendo descontinuada lá. Aí aqui eles trazem dizendo que é uma grande inovação tecnológica e que vão produzir até energia a partir dessa queima, né. O que é muito contraditório em uma série de fatores, incluindo o fato de que para a gente gerar muitos desses resíduos, né, desses produtos, na verdade, que só se tornam mesmo, né, resíduos quando a gente descarta e entende que eles não servem mais para nada, né, eh, é muito mais se gasta muito mais energia e matéria-prima para produzir novos, né, novos produtos, do que se a gente fosse, reciclá-los ou dar uma destinação mais adequada. Então a queima, a produção de energia a partir da queima é, na verdade,
um gasto de energia, né, não se produz energia. E no contexto que eles querem trazer para o Brasil é ainda pior, né, porque eles baseiam, vamos dizer assim, a viabilidade do negócio a partir de um contexto europeu, de um contexto dos países ditos desenvolvidos, Uhum. em que lá a gente já tem um avanço em relação à separação dos resíduos na fonte, né, então existe uma preocupação da população, da Europa e desses países em separar esses resíduos já, né, dentro de casa e posteriormente essas incineradoras também fazem algum tipo de seleção antes da queima, até para garantir que essa queima vai ser uniforme, né, ela vai ter uma quantidade de calor uniforme para não variar tanto. É mais ou menos por aí, complementado ali. Davi. Davi, É, é um negócio milagroso mesmo, assim? Ou é meio que um Ilha das Flores da queima do lixo? pois é, acho que a gente não pode subestimar a capacidade que as empresas, né, esses mega negócios têm de, investir em propaganda, né, investir em marketing, porque essa história de West Energy é, na verdade, só mais um nome bonito para dizer que vão queimar os resíduos, que vão fazer a incineração, que é uma tecnologia, como a Carolina colocou, defasada, né. Aliás, o nome é resíduo para energia, né, se você Exato. traduzir livremente. Esse projeto que está sendo pensado aqui para Barueri, ele já é bem antigo, né, 2007. Uhum. E naquela época a gente tomou contato com esse conceito, né, com esse conceito não, com a proposta das usinas, né, não sabia direito o que era naquela época, mas, a gente foi estudar, o que que significava essa usina, então chegou aqui no Brasil como usina verde, né. Então, por muito Uhum. tempo se chamou de usina verde, e aí a gente fez muita campanha na época para entender pra desmascarar, né, esse conceito de usina verde, e foram colocando outros nomes, né. Então hoje traz esse nome em inglês, né, pomposo, mas que é só uma maneira disfarçada de, vender um produto que É já não velho. já não é velho, já não é mais aceito lá É. na Europa como uma forma sustentável, né, uma forma, ambientalmente correta de tratar os resíduos sólidos, né, o É que a pelo gente que chama de eu lixo. perdão. Pelo que eu entendi, é um negócio meio assim do resíduo para energia, né, como se fosse aquilo que eu falei na abertura, meio mágico mesmo. Ó, tá vendo? Antes era resíduo, agora virou energia. Não é uma coisa bonita? Essa ideia, eu acho que, assim, a gente sempre tem que partir, né, do questionamento da perspectiva europeia, né, desses países ditos desenvolvidos, da escassez. Na verdade, eles sempre viveram a escassez e aí eles dizem que é natural que a gente, né, destrua uns aos outros em busca da dominação uns dos outros, mas isso é uma perspectiva que vem deles, dadas as circunstâncias também, eh geográficas, né, biológicas, em que eles foram submetidos, né, pouco espaço, pouco território, não sei o que lá, e foi daí muito que surgiu essa questão desculpa, muito que surgiu essa questão das incineradoras, né, então num contexto europeu, um lugar que realmente tem menos espaço e tudo mais, parece até viável. Uhum. Agora, eles até trazem esse gatilho da escassez para vender essa tecnologia no Brasil, né, que: "Ah, as cidades estão, né, superlotadas, não tem espaço para construir novos aterros ou outras soluções", porque até mesmo os aterros não são as melhores soluções que a gente tem. Se comparado com a incineradora, ainda é menos pior, porque a incineração, ela pega resíduos que estão ali, de certa forma, inertes, né, substâncias, vamos dizer, inertes e transformam elas em substâncias altamente perigosas, né. Tem a produção de poluentes orgânicos persistentes, que são substâncias que estão até no Tratado de Estocolmo, do qual o Brasil é signatário, Uhum. como, e traz também a incineração como fonte desses poluentes e dos quais o mundo inteiro, ou pelo menos os países signatários, deveriam unir esforços para reduzir sua emissão,
e para evitar novas produções. Então o Brasil está na contramão de uma série de questões, em relação às mudanças climáticas, mas também desobedecendo tratados internacionais, como esse Tratado de Estocolmo, né. Inclusive, os metais que são os metais, os subprodutos, digamos assim, tem coisas assim pesadíssimas. Eu fui dar uma olhada, embora aqui eu queria só voltar aqui, só para dizer aqui, porque assim, a venda disso é muito bonita, porque o cara fala assim, ó, que o tal do Waste to Energy é um processo químico de incineração. Os resíduos são queimados em altas temperaturas em um ambiente controlado. O calor gerado pela queima, né, ferve água gerando vapor que move turbinas para produzir eletricidade. Eu não sei se foi feito algum estudo. Essa usina produziria eletricidade para quem? Então, existe eh eh, essa empresa, né, que se chamava Fox antes, não sei como chama hoje, ela Horizon. Horizon, né, ela foi comprada pela Horizon, que é um grande conglomerado de empresas de gestão de resíduos. Ela vendeu, ela antes da construção, né, da usina, ela vendeu, ela participou de uma leilão de venda de energia, né. Então Uhum. a ANEEL, né, a Agência Nacional de Energia, faz esses leilões para captar potencial de geração de energia, né. E esse foi uma das fontes de financiamento Uhum. da da usina, né. No entanto, no preço de geração de energia, a energia a partir da incineração é mais cara do que a produzida por hidrelétricas, por, outras fontes bem menos poluentes do que a incineração, né. Então, a gente está, mesmo a quantidade de energia que uma usina dessa produz, ela é muito mais cara do que investir em hidrelétricas, investir em energia eólica, Eólica, energia solar, né. fotovoltaica Então também. não se justifica você queimar o lixo para produzir energia, se você vai ter uma energia mais cara, né. O sistema dela é parecido com uma de uma usina movida a carvão, né? Sim. Porque parte da queima. Eu tenho um ponto só para compartilhar nessa questão da energia que eles vão produzir, né. Eles trazem, esse discurso de que é lindo e vão ainda produzir energia, e aí acaba que a população acha que é em benefício da população, mas não, dentro do contrato de parceria público-privada, existem as fontes de remuneração da usina. Uhum. Existe dentre essas fontes de remuneração, tem a contraprestação que o município vai pagar, e inclusive é o dobro do valor por tonelada que se paga para esses resíduos irem para o aterro, então é bem mais cara. Mas o próprio contrato de parceria público-privada, pela leitura dele, a gente consegue compreender, obviamente, que o negócio não se sustenta sozinho. Ele é altamente caro. Então, para que ele seja minimamente viável economicamente, se permitiu, dentro do contrato de parceria público-privada, que o empreendimento tenha receitas próprias através dessas receitas extraordinárias, Hum. que é a venda da energia que eles produzem e Serviço a de questão dos tratamento. créditos de carbono, né, porque ainda assim, pelo menos aqui, entra nessa questão do greenwash, né, enfim, a falsa ideia de empreendimentos verdes, né. Então assim, essa energia é comercializada entre a Horizon, né, a Ouro Barueri, e terceiros, sem qualquer intervenção pública. Uhum. E o dinheiro, arrecadado dessas receitas é exclusivamente da Horizon, do empreendimento, para que ele seja viável economicamente. Então a queima em si não torna o empreendimento viável, ele é muito caro. E aí o contrato de parceria público-privada traz uma outra coisa, porque assim, é um contrato draconiano contra o município, né. Além da gente pagar mais caro, existe uma cláusula lá sobre os riscos, e uma das questões é isso, né, o risco, por exemplo, do município de Barueri, é ele entregar 250 toneladas no mínimo por dia para ser incinerado.
Caso o município entregue menos que isso, porque a indústria ela precisa, o combustível, em tese, principal são os resíduos. Uhum. Então, eles precisam receber 250 toneladas. Caso o município entregue menos que isso, o município mesmo assim vai pagar por 250 toneladas de resíduos. Entende? Eu ia dizer que eu tô sentindo um cheirinho de dinheiro público indo para o setor O privado. quê? Muito dinheiro público indo para o setor privado. Por que será que eu não me enganei? Po- é, falando sobre isso, essa questão da parceria privada, né? As prefeituras elas são seduzidas por esse tipo de empreendimento, achando que elas não vão gastar nada para construir um equipamento desse, que é caríssimo, custa na casa de bilhões de reais um equipamento completo. Mas o que acontece é que elas ficam amarradas, né, por contratos aí de 20, 30 anos de extensão, e começa então a pagar para essas empresas para tratar o lixo, né? Então a prefeitura ela coleta o lixo na casa das pessoas e manda para essa incineradora. A incineradora ela vai cobrar do município para tratar os resíduos e é obrigada a entregar aí uma quantidade X. Se ela não entrega essa quantidade X de resíduos, ela é multada, ela começa a pagar multa para incineradora também. Então, é um valor muito caro, muito mais caro que o aterro sanitário, né? É um contrato de 30 anos que você fica amarrado ali, né? Então, só para compartilhar o estudo que a gente fez em outros países que já têm esses equipamentos, né? Então, a França, por exemplo, que é um exemplo que a gente estudou lá, a França tem mais de 200 incineradores lá, e se justifica, às vezes, porque os países europeus têm esse problema de calefação, né, que os incineradores suprem em determinado processo. No entanto, as prefeituras de lá, elas estão endividadas por conta desses contratos, né? Então, são contratos de 20, 30 anos e que são orçamentos gigantescos que o município se compromete, deixa de investir em educação, deixa de investir em cultura para pagar esses contratos caríssimos. É um processo que nem sempre é benéfico para o meio ambiente e para as pessoas, né? E tem um dado importante em relação a essa parceria público-privada, que quando foi firmada em 2012, previa, né, um valor do contrato total dos 30 anos de 399 milhões. Isso, com a atualização monetária e tudo mais, hoje dá quase R$ 1 bilhão que o município de Barueri vai, vamos entregar na mão da iniciativa privada ao longo desses 30 anos. Então são 850 bilhões de reais que vai ser entregue como contraprestação pelos serviços. E uma outra cláusula, né, draconiana desse contrato é o seguinte: autorizou-se então essas receitas extraordinárias, né, para tornar viável o negócio, porém existe uma cláusula lá que, se a agência reguladora e o município não colaborarem nem para, vamos dizer assim, a diminuição da receita da URI, mas também não contribuírem para a melhoria dessa receita, por exemplo, com a venda da energia ou crédito de carbono, não haverá, vamos dizer, um cotejamento, que aí eles chamam do equilíbrio econômico para as tarifas, porque, em tese, a URI está autorizada a vender a energia ao seu bel prazer, conforme ela quiser, para quem ela quiser, no preço que ela quiser, e os créditos de carbono, para que haja uma modicidade das tarifas do tratamento dos resíduos. Porém, se não há nenhuma influência do município e da agência, vamos dizer, nesse lucro que eles vão ter com essas coisas, não vai ser sopesado, esse equilíbrio não vai acontecer em relação à tarifa. Então, assim, não vai ser, a tarifa não vai ser beneficiada pelo aumento do lucro nessas receitas extraordinárias, entende? Então, assim, a gente não vai ganhar nada com isso. Eles vão estar ganhando com o nosso dinheiro do tratamento dos resíduos, vão estar ganhando com a venda da energia, vão estar ganhando com o crédito de carbono, e a gente fica só com a conta alta e com uma série de problemas de saúde, né? Só Pode falar. acrescentar uma coisinha que acho que é até comum a gente ouvir falar dessas usinas,
essas reportagens que já vem pronto, né, lá da Europa e tal. Ah, na Suécia está importando lixo porque não tem lixo suficiente para gerar energia através da usina, né? Isso tem acontecido em várias cidades europeias, de que é isso, é um equipamento muito grande, né? Então ele precisa trabalhar 24 horas por dia, né? Queimando. Uhum. Porque se você apaga ele em algumas horas, você tem uma necessidade de injetar gás, injetar combustível para Tá. retomar a queima. Então, não compensa economicamente para a empresa você apagar esse fogo por algumas horas. Ele tem que funcionar Queimar 24 24 horas. horas. Então, tem acontecido, né, dessas cidades, elas não têm lixo suficiente para queimar, então elas importam de outros países esses resíduos para poder queimar na usina para Para não faltar não lixo. faltar lixo, né? E é uma coisa que é comum, e a gente tem Isso não pode estimular a tem esse produção de risco, lixo? né, de justamente. Então, por que você vai investir em reciclagem Se você se eu tem uma tenho usina precisando cumprir queimar lixo, né? eu tenho que cumprir o contrato e esse contrato tá em constante perigo, né? Se o munícipe não gera o resíduo suficiente, eu posso levar uma multa, né? Eu tenho vários riscos, né, de não cumprir o contrato, porque eu não tenho lixo suficiente. É um absurdo, né, pensar nisso. E R$ 1 bilhão que você citou é 20% do orçamento da cidade. Olha só, É um valor absurdo, assim. absurdo. O orçamento anual da cidade de Barueri é parecido com a de Osasco, que eu tenho um pouco mais de contato, que é em torno de 5 bilhões. 5 bilhões você vai tirar para poder custear um contrato com uma empresa de lixo. Ou seja, a cidade está sendo feita de cobaia e está desprezando completamente a segurança da saúde das pessoas, a dimensão social do impacto que eles vão causar na cidade. E tem essa coisa é a primeira usina, né, nesse porte que está sendo construída no Brasil, né? E Barueri é um projeto antigo, desde 2007, como a gente falou. No entanto, de lá para cá, nenhuma usina nesse formato, desse tipo, foi construída no Brasil, né? Por conta da organização da sociedade civil, das pessoas se colocarem em conta, estudarem que realmente é uma furada. No entanto, essa usina está em vias de construção, tá? Já começou a obra, Avançada já. e ela pode ser a primeira no Brasil a funcionar para queima de lixo para produção de energia. Então acho que é um risco, né, para a cidade ser a primeira a cair nessa É cilada literalmente da. cobaia. É É o isso. cavalo de Troia, vamos Exato. dizer assim. Daí Exato. saindo daqui de Barueri, a cidade modelo, como uma cidade modelo dessa tem novas tecnologias para oferecer para sua população. Eu acho impressionante isso, a gente realmente é uma cobaia. E para você ter ideia, é uma cobaia que é muito diferente de vários lugares do mundo. Eu vi que, recentemente o prefeito de São Paulo foi, acho que no Japão. Aí lá no Japão, a incineradora é bem grudadinha na casa das pessoas, os velhinhos até vai lá fazer exercício físico com a energia gerada pelo negócio. Mas assim, no máximo foi isso e assim, Japão é alta tecnologia, tá? O Uhum. Brasil, a gente não tá falando de alta tecnologia não, tá? A tecnologia que eles vão colocar é a pior possível. E no Japão eles têm assim, uma alta, vamos dizer assim, participação da população nessa questão de separação dos resíduos. Então eles trabalham bastante com reciclagem, isso funciona bastante. É um dos países que E, mais recicla, né? e a incineração, ela realmente é para rejeitos. E aí, mas beleza, tudo bem. Só que assim, onde que vai ser construída a incineradora em Barueri? É numa zona industrial? Não, é bem no meio de um bairro super antigo, inclusive um dos bairros mais antigos da região, que é a aldeia de Barueri, que veio ali, que foi, né, populada pelo padre José de Anchieta e não sei o que mais lá. Histórico É bem indígena. histórico, assim. Sim. E, enfim, eh,
ali na região, claro que na época que fecharam, firmaram a parceria, não havia tanto um avançar do bairro. E é por isso mesmo que a gente questiona tanto a validade das licenças para instalação, né? Porque a gente tem a legislação ambiental, tem diversos tipos de licença prévia, licença de instalação e a licença de operação. As licenças prévias de instalação, a legislação ambiental prevê prorrogação do tempo, né? O CONAMA dá lá uma certa liberdade para as agências reguladoras definirem o prazo mínimo e máximo das licenças ambientais de prévia e de instalação. Porém, ele coloca um prazo máximo, fala desde que não ultrapasse 6 anos. Então, o CONAMA, como legislação federal, ele coloca um limite para as usinas, por exemplo, a licença de instalação. A licença de instalação da URI, ela foi prorrogada por 5 vezes, desde que ela foi emitida. E a última prorrogação, o prazo de validade era dezembro de 2021. E aí, faltando 7 dias, assim, 7 dias para acabar a licença, a última, que não haveria mais possibilidade de prorrogação, a empresa enviou um comunicado à CETESB, que foi lá, outros dias depois, já tinha até vencido a coisa, confirmar que eles, de fato, iniciaram as obras, que seria a limpeza do terreno. Então, eles carpiram o terreno, então, para a CETESB, eles iniciaram as obras dentro do prazo e, portanto, interpretação só da CETESB, tá? Não encontra nenhum respaldo em qualquer doutrina jurídica, jurisprudência ou lei. Portanto, diz a CETESB que, por ter sido iniciada dentro do prazo, a licença, então, estaria válido ad eterno, até a conclusão das obras, assim. E aí, é isso. O objetivo da licença ambiental é justamente garantir que as coisas aconteçam num determinado tempo para que as agências reguladoras tenham condições de fiscalizar e assim também, por exemplo, se passar muito tempo, teria que ter uma renovação, pedido de uma nova licença. Por quê? Porque as tecnologias, elas avançam com o tempo, né? Então, se você pega uma licença de 10 anos atrás e vai construir daqui a 20 anos, aquela licença ela já não é mais válida porque mudou-se já, né, a questão tecnológica que envolvia aquilo de repente não é a melhor tecnologia, inclusive às vezes pode até ser vista como poluente, que é um caso, por exemplo, da URI, né. E aí, não só por causa disso da tecnologia, mas também por conta da mudança do espaço geográfico, em que esses empreendimentos serão construídos. Então, foi o que aconteceu, antes não existiam tantos empreendimentos, acho que o shopping da aldeia de Barueri estava sendo construído, mas ainda não existia tantas torres próximas, já tinha as escolas e tudo mais, mas não existiam torres próximas. Agora, está sendo construído imediatamente ao lado da usina, a 60 metros de distância, assim, uma torre residencial do qual a galera que vai estar nessa torre vai beijar, vai tragar diariamente os gases tóxicos que vão sair da torre de 65 metros de altura da usina a 145 graus Celsius, porque eles vão queimar, em tese, a 850 graus, de 800 a 900, e aí eles vão resfriar e vão gastar, inclusive, eu trouxe até o dado aqui, 10 mil litros de água por hora para resfriar as cinzas e gerar vapor para as caldeiras, para girar as turbinas lá. São 260 mil litros de água. Mais de 200 litros. Não achei aqui certinho. Mas são mais de 200 mil litros de águas por dia que a usina vai gastar. Então, assim, o fato da licença não ter sido respeitada e os prazos não ter sido respeitados, além da gente estar colocando uma tecnologia que talvez esteja muito e muito ultrapassada em relação à segurança, a gente ainda está permitindo que uma usina seja instalada num lugar tão próximo à população, né? Como é o caso dessa torre e tantas outras que surgiram ao redor. E num raio de 500 metros a gente tem pelo menos 4 escolas de educação infantil na aldeia de Barueri. Ali é uma área residencial e de alta especulação imobiliária. Exatamente. Olha a contradição. Pela primeira vez a gente vai ter, inclusive, uma usina de incineração ou coisas de tratamento de resíduos perto de algo que está sendo mais valorizado pela especulação imobiliária, né? Interessante. Vocês falaram sobre, a Caroline falou sobre a questão que os moradores ali da região vão tragar, né? E, de fato, pelo que a gente pelo que tem de estudo, e isso eu fiz uma pesquisa básica, tá? Eu fiz uma pesquisa bem básica para poder trocar uma ideia aqui com vocês. Os moradores ali, a gente estava aqui conversando aqui no backstage,
ali é uma região cara de Barueri, né? E, cara, o ar, e a gente conversou aqui também, Osasco, que é aqui na região, eh, teve o triste título de ar mais poluído do Brasil. Isso no mês de agosto. E isso por suspensão de partículas, né? Como eu estava dizendo, a estação, e eu disse isso no episódio que a gente conversou com o Juliano Medeiros sobre COP30, né? Aliás, se você não viu, veja, tá lá no YouTube. Grande Juliano. E o nível de poluição é por conta de suspensão de partículas. A queima de lixo, cara, não vai poluir ainda mais um ar que assim, Osasco, Carapicuíba, Barueri, Jandira, você pode ter uma divisão política, mas assim, eu acho que, eu não estou bem certo, mas eu acho que a poluição do ar ela não respeita limite de município, né? Então a poluição que gera em Barueri vai acabar em Carapicuíba, vai acabar em Osasco e assim por diante. Com certeza. Alphaville. Alphaville, inclusive, né? Que tá ali do ladinho também, tá ali a 2, 3 quilômetros, né? Ali da usina também. E vai fazer o quê? Esse ar é controlado? A poluição gerada por queima de lixo vai ser os caras vão levantar de manhã e dar aquela respirada assim. Que ar gostoso. Justamente, acho que essa é uma das maiores preocupações em relação aos incineradores de lixo, porque eles comprovadamente produzem, além dos gases de efeito estufa, produzem os chamados POPs, né, que são poluentes orgânicos persistentes, que são substâncias que são bioacumulativas, né, elas acumulam no nosso corpo. Então, existem estudos bem sólidos, bem definitivos em relação ao impacto na saúde das populações que estão nos arredores desses incineradores, né? Principalmente na Europa, esse caso que eu citei da França, existem estudos ali que relacionam má formação, problemas de respiratórios e até contaminação da agricultura na região por conta de estar nos arredores de incineradores. A gente tem essa preocupação, principalmente em relação à queima de plástico, né? Plástico é esse componente químico que aqui no Brasil são milhares de tipos de plástico diferentes, e isso tudo misturado, queimado, isso gera substâncias que a gente ainda não tem conhecimento do impacto que isso tem na saúde das pessoas. Então, é uma preocupação muito grande em relação à saúde das pessoas que estão ali na aldeia Barueri, que vão estar respirando diretamente esses gases que saem dos incineradores, né? E aí acho que tem um dado que é preocupante, que é a, a como você acompanha isso, né? Então a gente tem poucos institutos, poucos laboratórios preparados para o controle de poluentes no Brasil e a gente sabe que a legislação em relação a poluição atmosférica no Brasil ela é muito capenga, né? E eu acho que a gente não está preparado para fazer esse controle real, né? Esse controle em tempo real do que essas usinas estão produzindo, né? Sim. Bom, só um complemento sobre essas dioxinas e furanos, que são os, né, poluentes orgânicos persistentes. Como o Davi falou, ele não vai, mas eles não afetam só a região, a população local. Claro que afetam com mais intensidade quem está mais perto, é óbvio. Mas para você ter ideia, essas substâncias, elas foram encontradas até na Antártida, viu, assim, elas caminham pela água, pelo ar e se depositam em todo tipo de lugar. Ele falou da bioacumulação, mas tem a biomagnificação também, que Uhum. é o seguinte, é o acúmulo, dessas substâncias no decorrer da cadeia alimentar. E se a gente pensa que nós somos o topo da cadeia alimentar, quem vai ter mais concentração de dioxinas e furanos no corpo ao longo da sua vida somos nós. Então, assim, a vaquinha comeu a graminha que está um pouco contaminada, porque as dioxinas e furanos, eles são substâncias lipossolúveis. Então, eles se agregam
mais facilmente a tecidos gordurosos. Por isso que muitos lugares da Europa e tudo mais, onde tiveram usinas próximas e que fizeram a medição e constataram que os níveis de dioxina de furano eram muito superiores, orientou-se a população a não consumir ovos, leite, produtos de origem animal produzidos nessa localidade. Por quê? Porque tem maior probabilidade das dioxinas e furanos estarem instalados nesses tecidos, nesses produtos. Uma outra coisa importante, é que nem você falou, né, da poluição em Osasco, é a questão de que no próprio EIA de 2012, o próprio empreendimento já previa, já deixou lá documentado, que Barueri, Carapicuíba e região estão em áreas de saturação severa para ozônio. O ozônio troposférico, né, esse que fica preso aqui na camada mais baixa nossa, ele é responsável por uma série de problemas respiratórios que é comum ao paulistano. A gente acabou até normalizando, normal, né? Todo mundo tem gente, sinusite, falta de ar. E esse tipo de poluentes, inclusive um relatório de Gaia, que é Aliança Global anti por alternativas à incineração, produziu vamos dizer assim, um relatório estudando esse EIA especificamente, né, da Uri Barueri, e trouxe algumas outras questões que a gente não tinha se atentado, alguns problemas, como, por exemplo, a questão da inversão térmica que acontece aqui em São Paulo, né, no estado, principalmente na cidade de São Paulo. A inversão térmica é um processo natural, né, de concentração de massa de ar. É a impossibilidade do ar ser trocado na atmosfera, né, de ter o fluxo que dispersa poluentes. Aliás, isso é até uma questão, desculpa te cortar, Não, pode. mas é um aspecto que eu nem coloquei como na pesquisa, mas isso me atinou agora. Porque você falou em fornos de quase 1000 graus. Uhum. Como é que vão dissipar esse calor? Porque, assim, o calor, a gente vive uma onda de calor, inclusive os índices de poluição, eu não sei se as pessoas estão atentas a isso, eu espero que se não estão, que fiquem a partir de então. Existe um dado que ali por 2050, mais ou menos, se as condições climáticas continuarem da forma que estão hoje, talvez ali em 2050, a região metropolitana de São Paulo vai ser inabitável por 200 dias por ano. Ou seja, 200 dias você não vai poder sair ao sol. Então, assim, isso tem a ver com aumento da temperatura climática. Então, assim, nós vamos ter uma COP30, que vai ser sediada no Brasil, em Belém, que vai acontecer daqui a pouco. E aí, nós temos uma política na região que traz um forno de 1000 graus. Isso não vai agravar essa questão de ondas de calor ali na região? Com certeza. E aí, quando a gente pensa que ali ainda a parte, assim, num dano imediato ali, né, na região imediata, o bairro de Barueri, o bairro da Aldeia de Barueri, ele já é um pouquinho mais baixo entre a serra, né? Esse fenômeno da inversão térmica que eu estava falando é justamente quando acontece em regiões serranas aqui e tal, que é quando vem uma massa de ar polar por baixo. Uhum. Como a massa de ar polar ela é mais densa, já tinha uma camada de ar quente aqui, essa massa de ar polar ela não consegue passar lá para cima, porque tem a massa de ar quente impedindo. Então, o Uhum. que acontece? As substâncias tóxicas comumente liberadas aqui na cidade de São Paulo, elas ficam presas. Por isso que no inverno a gente tem mais crises respiratórias, por causa desse fenômeno que acontece. E aí, o que, vamos dizer assim, agrava ainda mais é a questão justamente da temperatura que esses gases vão sair dessa torre, dessa chaminé que é baixa. 65 metros de altura é baixa, é o tamanho da torre residencial, Sim. né? Então, eles vão resfriar, como eu tinha te falado agora há pouco, né? Com mais de 10 mil litros de água por dia, de água de reuso lá da estação de tratamento de Aliás, a água de não é um água. problema aqui em São Paulo, né? Você não está vivendo Não, nenhuma nenhuma escassez de água, nenhuma hídrica, a gente crise. não vai ter nenhum tipo É. vamos dizer, racionamento, nem vamos ter que tomar água do esgoto, não vai acontecer isso. Então, pode torar. Pode gastar água à vontade. Cetese, pode torar de colocar, de aprovar licenciamento ambiental, porque agora não é só mais essa, né? Tem mais 4, né? No estado Mauá, Valoriza Santos, tem mais outras 2. Uhum. Desses mesmos empreendimentos, e o lobby
já cogita mais de 4 bilhões de investimentos. E sem contar o aumento da conta com a saúde pública, né? Porque o cara vai ter que tratar mais renite, mais sinusite, mais Exatamente. E bronquite, isso não tá. asma. Olha como que a gente faz pra gente, vamos dizer assim, responsabilizar um empreendimento por danos que ele cause. É preciso que no EIA e no RIMA esteja, vamos dizer assim, documentado inicialmente, porque você precisa ter um ponto de partida para você poder responsabilizar alguém. Então, né, você chegou num quarto, você precisa, vamos dizer assim, documentar que naquele quarto tinha uma geladeira e uma cama. Para posteriormente, quando você sair dali, alguém poder falar: olha, não tá faltando a geladeira ou uma cama, porque quando você entrou estava aqui. Então, no EIA, RIMA, do empreendimento, deveria estar constando os dados epidemiológicos da população local. E isso não foi feito. Então, assim, não houve nenhum levantamento de dados para saber quais as doenças predominantes e tudo mais, porque depois, né, em caso de aumento de doenças, como que a gente vai saber e responsabilizar essa empresa? Não vai ter como. Porque não houve esse cotejamento antes, não estava lá expresso, por exemplo, no EIA e no RIMA, no EIA e RIMA. E esses são danos que não estão sendo colocados na ponta do lápis. Então é isso, a gente vai estar pagando mais caro para tratar o nosso lixo e a gente vai estar ganhando em troca disso danos irreparáveis à saúde, porque essas toxinas que a gente falou aqui, elas são. Elas saem como nanopartículas, né? Uhum. Atravessam as membranas do pulmão, entram na corrente sanguínea, atacam órgãos vitais, inclusive podem entrar nos fetos de mulheres grávidas e também podem ser passados para bebês através do leite materno. Então, essas substâncias que se acumulam, uma vez elas dentro do corpo humano, não é possível retirar. A gente vai carregar elas pro resto das nossas vidas. E uma outra coisa, só para concluir essa questão do óxido de nitrogênio, Uhum. é que no próprio EIA, considerando que a cidade já vive, já é considerada uma zona de saturação severa para ozônio, eles colocaram lá a projeção de uma emissão de óxido de nitrogênio, que óxido de nitrogênio de forma geral, né? E a junção desses óxidos de nitrogênio gera um dos os subprodutos o ozônio, 7 vezes maior do que o permitido por lei. Então, a gente tem um decreto estadual que estabelece qual é a quantidade mínima que o empreendimento pode liberar de óxido de nitrogênio na atmosfera, e a URI ultrapassa isso 7 vezes. Então, o permitido é 40 toneladas ano e ela vai emitir 298 toneladas por ano de óxido de nitrogênio. E o que é mais grave? Na primeira nota técnica da CETESB, a TETESB pontuou que a URI deveria apresentar, então, os planos de compensação ambiental para de 110% só. Eu falei, uai, mas se é 7 vezes maior, por que é só 110%? Devia ser 700 vezes, né, a compensação. Porém, olha só que coisa boa, em 2013, esse decreto foi alterado por um outro decreto que isentou empresas que tratam resíduos, empresas de questões sanitárias, do pagamento das compensações ambientais. Olha o dinheiro Olha público só aí. que coisa linda! Então, isentou a empresa de pagamento de compensações ambientais, porque, em tese, ela estaria adotando a melhor tecnologia disponível. Entendi, que coisa boa, né? E você falou Você falou não, né? Bom, falou também. Vão queimar lixo ali. Bom, se vão queimar, quando a gente faz uma fogueira, quando a gente liga o fogão, enfim, quando a gente faz um churrasco, normalmente você tem um resíduo, né? Quando a madeira termina de queimar, ela fica ali, uma cinza. Esse lixo não vai gerar nenhum tipo de resíduo? Quer dizer, queimou, beleza, vai ser magicamente assim, pluft, acabou. Não tem resíduo. Acho que uma das formas que as empresas utilizam, né, para convencer as prefeituras a implantar esse tipo de incineração é vender que é uma solução mágica, né, que o lixo vai desaparecer, né, e é justamente isso, não é verdade. Então, a gente tem dados acompanhando outros incineradores fora nos países onde essa tecnologia existe, que existe uma redução da massa em
torno de 70%. Então, 30% do que de cinzas é o resultado dessa queima, né? Que torna-se, então, um material altamente tóxico Tóxico. que precisa, depois da queima, ser encaminhado para um aterro sanitário classe 2, que é um aterro sanitário especial para armazenar materiais contaminantes, materiais que são nocivos às pessoas, aos animais, ao meio ambiente, né? Então é uma mentira dizer que é uma solução mágica que o resíduo ele vai desaparecer dentro da usina. Não vai. Ele vai criar cinzas, escória, metais pesados que sobram ali e que precisam de um tratamento especial que é mais caro do que enterrar o resíduo in natura, né? E, então é um processo que não se justifica economicamente, porque ele realmente ele dá mais trabalho, ele gera mais prejuízo para o município, né? Mas olha que louco. Esse tipo de energia é vendida como uma alternativa ao aterro sanitário. Aí você tem ergue uma estrutura, então você tem impacto econômico, você tem impacto ambiental, você polui o ar, você gasta água e o resíduo precisa ir para o lugar aonde ele falou que ele estava sendo alternativa, para um aterro sanitário e de nível 2, que é mais caro do que o aterro sanitário para você depositar aquele lixo. Então, para que serve isso aí? É. Só um adendo, eu acho que o correto é o classe 1, que é o mais que é o resíduos perigosos. Ah, Na verdade, Não, é justamente. pior ainda. Que tem que ser, tem que ter mais cautela, ele é mais caro, inclusive. Porém, o problema é que no EIA, da URI, eles preveem que essas cinzas tóxicas, elas vão ser direcionadas ao aterro classe 2, que é o aterro comum. Ou seja, eles juram de pé junto que as cinzas estarão inertes. E para elas estarem realmente inertes, depende de uma série de fatores, das quais a tecnologia adotada deles não são capazes de garantir. Inclusive a temperatura contínua, né, dentro da caldeira, que não vai acontecer porque a gente tem uma característica dos resíduos sólidos, né, do Brasil e de Barueri, inclusive, muito heterogênea, com muita presença de água, porque 50% desses resíduos são orgânicos que deveriam estar indo para compostagem, não deveriam estar lotando aterros, muito menos ser incinerados, porque isso vai ser uma forma burra, né? Eles vão precisar injetar muito mais, como falou o Davi, combustível fóssil para atingir a temperatura mínima de combustão. E outra coisa, não atingindo temperaturas mínimas, por exemplo, você tem uma produção de dioxinas e furanos muito superior. A produção de dioxinas e furanos, elas acontecem entre 250 e 450 graus. Para você evitar isso, tem que ter uma temperatura alta, né? Então, essas caldeiras elas precisam ter uma temperatura alta por uma série de fatores, inclusive diminuir a possibilidade de produzir essas substâncias. E o mais legal que você colocou aí é isso, essa contradição, né? Barueri está preocupada porque ela não tem lugar para depositar 250 toneladas dia, que vai ser 300 agora, de resíduos. Mas a URI vai produzir diariamente no mínimo 200 toneladas de cinzas tóxicas. Então a Legal. gente trocou um resíduo que não tinha um problema de contaminar nossa comida, nosso ar e tudo mais, por um resíduo completamente tóxico e que, inclusive, dentro do projeto do EIA, eles estão dizendo que eles vão deixar essas cinzas tóxicas em pátios abertos. Ou Legal, seja, né? sem qualquer proteção do vento e tudo mais. Então, assim, é uma bomba, assim, muito, muito maluca, assim, insana, eu acho. E vamos lembrar, num bairro residencial no meio praticamente ali no centro da cidade, né? Do ladinho de Do Alphaville. ladinho de Alphaville. Então, olha a senhora e o senhor aí, o que vocês estão comprando? inclusive, é uma reflexão, né, que a gente chama de colonialismo de resíduo, né? Que é o que é você trazer um modelo que é europeu, que funciona lá para os países que tem uma característica diferente do nosso, né? Tem mais o lixo na Europa, nos Estados Unidos tem mais embalagens, como a Carolina colocou, tem a presença maior de resíduos secos, né? Que queimam com maior facilidade. E nosso resíduo, ele é
exatamente o oposto, é mais presença da casca, da fruta, da comida, Uhum. dos resíduos orgânicos, né, que, são muito úmidos e necessitam aí de mais trabalho, mais, mais energia, né, vamos dizer assim, para ser queimado. Então a ingestão de combustível que é dada como certa, né, os próprios projetos colocam essa possibilidade de você colocar diesel, você utilizar algumas plantas são associadas à produção de gás natural, né, então próximos a aterros sanitários, e isso tudo porque nosso resíduo ele não é igual ao europeu, né, então esses equipamentos europeus eles não servem, em teoria, para o nosso resíduo que é orgânico, né, então uma maneira burra, né, sem planejamento Uhum. de exportar uma tecnologia de fora para que não vai servir Sem adaptar ao para o local. nosso resíduo, né. E acho que essa é preocupante e explica porque essa é a primeira usina, depois de tantos anos essas empresas tentando construir, por que que essa, Barueri, é a primeira usina do Brasil? Porque é um projeto que não se sustenta tecnicamente, né. Legal. Você falou assim: precisa garantir 250 toneladas de resíduos por dia. E isso, assim, pelo que você está falando, vai tudo pro forno. E, e a cadeia de trabalhadores, de cooperativas, de pessoas que trabalham com reciclagem? Eles simplesmente. E assim, se a cidade não garantir, ela pode ser multada. E qual que vai ser a prioridade? Será que essa cadeia ela vai continuar fazendo o trabalho dela de forma tranquila ou não? Vamos priorizar aqui a cidade não ser multada e garantir que as 250 toneladas de resíduos cheguem ali para serem incinerados. De forma mais ampla, acho que o Davi tem mais até propriedade para falar, mas eu digo assim, como moradora de Barueri, a gente viu as coisas se organizarem no sentido, a tornar isso cada vez mais viável no ponto de vista do contrato da PPP, né, quando a gente viu a substituição das lixeiras comuns por aquelas coisas horrorosas que são aquelas, como chama aquilo? Caçamba, né? Tem umas caçamba horrorosa, podre, container. Podre, horrível aquele negócio. Mas assim, na nossa visão aquilo isso é uma estratégia para quê? Para justamente, garantir que esses resíduos a coleta seletiva seja mais difícil, a coleta não seletiva, mas, o trabalho que os catadores fazem, né, Separar de o lixo? separar esses Sim. esses resíduos, porque eu conheci catadores que pegaram bactéria, Sim. se machucando ali e tudo mais. Mas também para proteger das intempéries, né, do tempo, da chuva, da garoa o tempo todo, aqueles resíduos e evitar que eles estejam ainda mais molhados quando chegarem a esses lugares. Então, para mim, a instalação, para nós, assim, a gente debate essa questão, foi muito para atender essa necessidade de resíduos. E é isso, vai em completa contramão da economia circular, da reciclagem, de todos os outros métodos que busquem, né, realmente uma resiliência com as questões climáticas, né? Não à toa, atualmente a União Europeia, em 2018, publicou uma classificação ali dentro das questões de investimento europeu em negócios ditos verdes, eh em que essa nova classificação ela exclui algumas atividades do que eles chamam essas atividades de atividades verdes, né, incluindo aí as incineradoras de lixo. E um motivo disso, As incineradoras de lixo estão nesse modelo de negócio verde? estão, inclusive é por isso que eles vão, comercializar os créditos de carbono, né. Entendi. A ideia deles é que é uma energia limpa, é absurdo falar que um consumo de 250 mil litros de água por dia, com ativação através de combustível fóssil que deverá ser constantemente, provavelmente será usado constantemente para poder equilibrar a falta de poder calorífico dos resíduos que são molhados, Uhum. chamar de energia limpa, né, uma coisa absurda que está queimando e destruindo uma cadeia, muito importante de reaproveitamento desses materiais. Um dos maiores motivos da União Europeia, decidir por abandonar e descontinuar esse tipo de, produção de energia, é justamente por ela ir na contramão da economia circular,
da reciclagem e etc. Acho que Acho que não é à toa que os catadores de materiais recicláveis combatem os Uhum. incineradores há muito tempo, né? Então, as campanhas e tal, o pessoal está sempre à frente porque entende que é uma tecnologia que compete com o que a gente propõe de reciclagem, né? De economia circular, né? Quando você implanta esse tipo de solução para os resíduos, você deseduca as pessoas a pensar o seu resíduo como, parte de uma cadeia produtiva de valor, né. Então, a nossa legislação ela entende os resíduos sólidos, o que as pessoas costumam chamar de lixo, como um bem social, né, pode gerar emprego e renda para as pessoas. E você queimar esses resíduos, você está justamente privando milhares de pessoas que trabalham nessa cadeia de valor de tá gerando renda e tá se mantendo através desse trabalho, né. Então, compete também no sentido de que o investimento para a implantação de um incinerador, ele é muito superior ao que se investe hoje em reciclagem, né. Então, os municípios eles têm um baixo índice de reciclagem, justamente porque não colocam dinheiro suficiente, né, nas cooperativas, nos caminhões de coleta, na educação ambiental da população, em propaganda, em marketing sobre a reciclagem, e por isso as cidades têm baixo índice de reciclagem. Então a gente precisa denunciar que a gente falou do colonialismo de resíduos, a gente tem um conceito aí que é evidente, que é o racismo ambiental, né? Uhum. Então as pessoas pobres elas estão sujeitas a essa uma política equivocada e estão sendo colocadas à margem da gestão de resíduos, eh, em troca de um projeto duvidoso, né? Um projeto que é extremamente nocivo à população e que tira o emprego de pessoas que estão fazendo a reciclagem há muito tempo, que estão às próprias custas levando uma cadeia produtiva que é benéfica para o meio ambiente, indústria. para a economia, né. Então, é uma troca, é uma competição, injusta e que não faz sentido, em termo moral, né, de você trocar a inclusão social das pessoas por uma eficiência energética que é questionável. E mais uma vez, cara, eu vou ficar batendo nessa tecla até o fim do episódio. No meio de um local densamente povoado, e aí tem um aspecto que me ocorreu. Eh, Vão transportar lixo para lá, né? Todo mundo já passou perto de um caminhão de lixo. O caminhão de lixo não é o lugar mais agradável ficar ali perto. Como é que vai ser feito esse transporte? Como é que vai ser feita essa armazenagem? Porque 250 toneladas de lixo Perfeito. por dia vai gerar. E ó, talvez esse seja um dos menores impactos do ponto de vista ambiental, assim, porque assim, vai gerar um odor horrível. Claro, é melhor você sentir um cheiro não muito bom do que você respirar os tais furanos e essas partículas que vão se acumular no organismo. Mas ainda assim, aquela é uma região povoada, trabalhadores estão ali eh, noite e dia, porque vão morar ali, e o cheiro disso? Exatamente, você trouxe várias questões importantes aí. Eh, a tecnologia adotada, como a gente estava falando, é a mass burning, que é a tecnologia mais burra que tem, né, que é aquela que não separa nada, joga tudo lá dentro e tá bom. É claro que existem, materiais que não podem, nem mesmo assim não podem passar pelo processo de incineração. E aí, como solução, a empresa ela propõe que haverá uma inspeção visual. Haverá uma inspeção visual. O que que é uma inspeção visual? Você vai olhar ali por cima do caminhão, imagina, um caminhão de lixo cabe de 4 a 14 toneladas de resíduos, né. O que que você vai ver embaixo do primeiro do que está ali em cima? Mas não para por aí. Não vai ter muito odor, dizem eles. Por quê? Porque vai ser muito rápido. Vai ser muito rápido, desde a entrada do caminhão
até o colocar dos resíduos nas baias, né, que vão para o forno, e a saída do caminhão. Eles preveem um tempo de 3 minutos da entrada até a disposição dos resíduos e a saída do caminhão. Qual é o momento que vai ter inspeção visual? Se é 3 minutos para fazer tudo isso, é uma loucura, né? E não só isso, se a gente está pensando, eh, eu acho que eu nem sei se eu fiz a conta de 250 toneladas ou se eu fiz das 850. Eu acho que foi das 825 toneladas. Vão ser no mínimo aí, se a gente pensar em caminhões cheios, porque nem todo caminhão chega cheio. Tem uns que lota, tem uns que não lota. Uhum. Vai depender da rota. Mas se a gente tá pensando em caminhões cheios, vão ser todo dia naquela região do shopping de Barueri, viu? É bem aquela avenida ali que você passa pelo shopping e atravessa a ponte Alphaville Aldeia, né? Sim. Essa região, ela já tem um tráfego Enorme. terrível. Sim. E aí também aquela que beira o rio ali, né? Que é o final ali onde que a URI tá. Porque a URI, além disso, ela tá instalada entre 2 rios, né? Entre o Tietê e o Rio Cotia, em área de preservação permanente. Assim, é só absurdo por cima de absurdo. Mas, enfim, serão 60 caminhões por dia, no mínimo, transportando esses resíduos naquela região com 2 vias só. São Sim. só 2 vias para eles entrar. Ou pela essa que vai dar nessa ponte, ou pela do rio. Então, assim, vai ser um engarrafamento absurdo. Um E eles engarrafamento não de carros de lixo. É. Computaram o dano ambiental da questão desse excesso de gasolina a mais de 60 caminhões ali. Outra coisa, são 60 caminhões muito pesados passando o tempo todo. Eu não vi nada relacionando ao peso, a questão do dano na malha viária que esses caminhões vão produzir, porque a gente sabe que caminhão passando o tempo todo numa certa via, ele deteriora a via, né? E não existe isso dentro do coisa. O Esqueceram. que eles falam é que não haverá grandes impactos para o trânsito, porque o contingente maior de caminhões será direcionado na parte que não À entre os noite. picos. Não, entre os picos. Tipo, depois, Tá. entre as 10 da Fora manhã do horário de... às 3 da tarde, o que é uma mentira, porque os caminhões de lixo, eles têm os horários já deles, eles precisam passar em determinados momentos, eles não vão todo mundo se adequar ao mesmo tempo a recolher o lixo nesse horário, né? Acho que para a gente ter uma ideia do impacto, né, que esse tipo de empreendimento causa, né, é a gente observar o entorno dos aterros sanitários, né, ou até em São Paulo tem as centrais de transbordo, né, que fazem esse serviço de logístico, né, juntar o resíduo em maior quantidade para transportar para outro lugar e tal. Então a gente percebe que o entorno desses equipamentos ele é terrível, né? Então, quanto a rima, ele diz ali que faz, né, um cálculo de impermeabilização do solo e tal. No entanto, as ruas do entorno, que recebem uma carga gigantesca de chorume, que vai escorrendo desses caminhões, Uhum. ela não está contada, né, nesses estudos de impacto que os empreendimentos eles fazem. Esqueceram, né? Então a gente pode comparar muito o incinerador com o tráfego de caminhões de um aterro sanitário, porque é muito similar, né? Sim. E as ruas do entorno, a gente vê que a mosca, essa coisa, essa situação, nesse cheiro ruim, ele vai ser sentido em toda a extensão do quarteirão ali, porque é uma concentração grande de caminhões pingando chorume o tempo todo, né? E a gente aqui falou e assim, pode ser que alguém esteja lá assistindo e falar assim, mas vocês falaram mal, não pode ter aterro sanitário, ou melhor, não pode queimar os resíduos. Então vocês são a favor de grandes latifúndios que sejam aterros sanitários e joga o lixo lá e dane-se o resto. Tem alguma alternativa? Existem estudos que apontam para uma alternativa tanto ao aterro sanitário, que a gente também não defende como uma grande medida, mas também a gente não pode defender uma medida como essa, como mágica para assumir o lixo. Existe alguma alternativa a isso?
Eu acho que a gente já trouxe aqui, e o Davi bem pontuou, uma questão importante, né? A gente está falando de 1 bilhão, no mínimo, até agora, né? A correção monetária vai correndo. E outra, é uma especulação, uma estimação de valor. A gente sabe que esse tipo de contrato sempre extrapola muito, né? O valor uma vez estipulado. Isso é um mínimo, 399 bilhões, que hoje é 800 bilhões. É, eu vejo muito que, né, os gestores públicos, eles adoram, eu acho que por um comodismo mesmo, né, e por atender interesses que não são o do povo, de que não há alternativas, de que não é possível isso, que é muito complicado aquilo. Mas não é, o Davi já trouxe, os exemplos do que a gente pode fazer. É investimento massivo em educação ambiental, como foi na Europa, né? A gente quer imitar a Europa em algumas coisas, por que não imita nas coisas boas? É só nas desgraças, né? Sim. Se tem alguma coisa útil para a gente aprender na Europa, que eu não vejo tanto, mas assim, isso pode ser uma das coisas, né? Educação ambiental para a separação dos resíduos, um investimento massivo, né, em reciclagem, investimentos em cooperativas, apoio salarial mesmo para os catadores que fazem um trabalho glorioso, que são os que mais, assim, em vez de ser as empresas que mais degradam, as primeiras a se responsabilizarem, né, com investimento, quem mais faz isso é o catador, aquele que já tem muito pouco e ele entrega tudo. Ele faz um serviço gigantesco em relação ao que a gente precisa fazer para combater as mudanças climáticas, sem ter nenhum recurso. Então, assim, esses 800 bilhões, ou esses 800 milhões que será entregue à URI para resolver zero problemas nossos, né, a longo prazo principalmente, poderia sim estar sendo investido em áreas urbanas de compostagem e que eu acredito também que não deveriam ser áreas gigantescas, que deveria ser algo mais local, por bairro, principalmente em relação à compostagem. A compostagem, ao contrário do que todo mundo acha, ela não gera vetores, ela não gera mau cheiro, se ela for feita da forma correta, né, com técnicos ali, com investimento público para isso. E em relação aos outros resíduos, a compostagem ou a reciclagem, com certeza, é a melhor saída. Dizem que não é suficiente porque não existe investimento e não existe vontade política. A vontade é enriquecer os poucos, né? Como da URI, que só quem ganha é eles. Carol e Davi, nós estamos com o tempo estourado. Eu queria que vocês passassem alguma forma de encontrá-los na rede social. Se eu quiser discutir mais sobre essa questão, aonde que eu procuro vocês? Deia o arroba certinho, porque eu sempre troco, tem o e-mail, o site, a gente tá no Instagram Uhum, e a gente tem a gente promove há muitos anos, na verdade, porque o nosso coletivo tá aí há mais de 10 anos, né, o sim. coletivo SOS Barueri, na luta contra essa incineradora. Não era como coletivo SOS Barueri, ele surgiu como o primeiro fórum da aldeia, mas enfim, é a mesma ideia, é um movimento de bairro que tá aí há mais de 10 anos existindo, e a gente convoca toda a população a participar e a nos acompanhar nas redes sociais para os próximos capítulos, né, precisamos muito, da mobilidade da galera, principalmente Barueri, para a gente enfrentar isso, porque só na frente jurídica não é possível a gente ter ganhos, como a gente viu aí, né, quando a gente derrotou agora a PEC da bandidagem. O pessoal tem que estar na rua, Tem que ter povo na rua. tem que ter povo na rua, não tem como fazer de outra forma. Ideia? No site é sosbarueri.com.br. sosbarueri.com.br, nosso site a gente acabou de lançar, que vai ter vários arquivos e documentos importantes sobre todo esse processo que a gente tem vivido. E o SOS é coletivo SOS? O Instagram é SOS. @SOS Barueri. Obrigada, Dé. Davi? Então, até queria falar sobre essa coisa das alternativas, né? Que acho que a gente gostaria, né, de falar mais de 1 hora aqui não sobre incineração, mas sobre Sobre alternativas, né? alternativa, né? Porque é um tema que realmente interessa, né, as pessoas. Então, acho que para saber mais sobre alternativas, sobre reciclagem, sobre compostagem, a gente está, inclusive, com um PL no Senado Federal, o PL 2425 de 2020, que tá buscando acabar com o plástico de uso único, né? Que um dos nossos problemas em relação Sim. aos resíduos é a gente gerar
muito, né? E aí gerar coisas que a gente não precisa. Então, canudinho, lacre, Copo de café. copinho, são coisas que a gente não precisa gerar, não precisa ter isso, não precisa consumir isso da maneira como é consumido, né? E isso tira uma carga gigante, tiraria, né, uma carga gigante desse montante dos resíduos que as prefeituras coletam se isso fosse proibido, né? Se isso não, se a população não fosse estimulada a consumir esse tipo de resíduo. Então, o PL 2425 ele busca proibir a produção de plástico de uso único, né? Que a gente sabe que é um dos problemas hoje marinhos. A gente já encontrou plástico na corrente sanguínea, no coração, na placenta, nos órgãos masculinos. Então, Ou seja, a gente é de então a plástico gente hoje, está né? contaminado por plástico, né? Então vocês podem acompanhar essa saga aí de alternativas, né? Diminuir os resíduos que a gente produz e encaminhar eles de maneira correta através do @catadoresmncr. Aí Boa. você encontra no Instagram, no TikTok, no canal no YouTube, é o mesmo @. E lá tem bastante informação sobre as alternativas, sobre as pessoas que estão lutando para fazer com que nosso planeta tenha menos impacto dos resíduos como está tendo hoje. Você gostou do roteiro de hoje? O papo foi denso, né? Eu tenho certeza que faltou coisa, como disse o Davi, acabou de dizer. Falta a gente poder ter um espaço para debater alternativas, né? Talvez a gente faça um episódio desse do Imagina Zé, só para debater alternativas, seria interessante. E se você gostou desse roteiro, esse roteiro foi do querido e amado fofinho, que hoje tá quietinho, porque tá sem microfone ali, deu um problema no nosso setup e a gente teve que reduzir a quantidade de microfones. Mas ele deixou a contribuição dele, escreveu o roteiro. Hoje eu fiz questão de seguir o roteiro direitinho, porque como não fui eu que escrevi, eu acho que tem que respeitar o autor. E ficou muito legal. Sigam o Imagina Zé nas redes sociais, @ImaginaZécast, no Twitter, no Instagram, no TikTok e no Facebook, e também aqui no YouTube. Energia do lixo? Como que foi que eu falei aqui? Ou lixo de energia. Isso. Energia do lixo ou lixo de energia? Fica a dica aí. Imagina, Zé. Imagina, Zé. Imagina, Zé.